Vamos começar que o nosso tempo já está correndo. Hoje nós vamos falar do capítulo 17, um lugar ao qual pertencer. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. O que vocês acham disso? Quem gosta de ser sozinho? Não é? Eu e a Terumi mesma, nós já nascemos juntas, né? Então, para mim, é muito difícil ficar sozinha. E a gente sempre comenta, como a nossa família, nós sempre pertencemos a uma família numerosa, então para a gente ficar aqui no Japão sozinha, só nós duas, mesmo nós duas, ainda era muito difícil. E foi aqui nessa igreja que a gente passou a fazer parte, a pertencer também à igreja, que realmente, assim, o nosso coração se enche de gratidão e alegria por poder conviver com vocês como família. Amém. Vamos lá. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros, fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Isso é muito bom, né? Quem aqui gosta de estar realmente pertencendo a uma família? Quem não tem, assim, esse sentimento que quando você está numa dificuldade, até quando você está numa alegria, de gostar de compartilhar, de gostar de realmente estar junto de pessoas que você sente confiança e que você se sente acolhida. É maravilhoso, né, gente? Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos partes um dos outros por toda a eternidade. Na eternidade a gente vai se separar. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É aqui que sempre fala, né? A gente não pode falar que, eu não gosto do meu cabelo, mas o que eu vou ficar? Não, seu cabelo a gente fica careca, mas sem um dedinho. Gente, imagina, né? Uma unha encravada, quanto que a gente já não sofre, né? Então a gente tem que agradecer, a gente tem que realmente, assim, voltado aos membros da família, ao corpo de Cristo, é o que o pastor Marcos sempre fala, aprender realmente a honrar e a respeitar o jeito de ser de cada um. Amém. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a igreja. O que vocês entendem sobre isso, né? Que nós seguimos a Cristo e não crer apenas não basta, mas nós temos que pertencer. É muito bom, né? A gente saber que a gente pertence a algum lugar. É muito bom você saber que, tipo, nós, da mesma família. Como é bom saber, né? Que eu tenho uma família, que eu tenho uma irmã, que eu tenho... Isso pra mim é maravilhoso. E aqui no Japão, principalmente, eu vejo que as pessoas que não têm uma igreja, que não têm uma família, que não pertencem a lugar, têm uma vida muito solitária. E é muito triste. E é o nosso papel, não é? Como cristãos pertencentes, buscar também os nossos irmãos que estão perdidos por aí, sem felicidade, né, gente? E sem a salvação, claro, para juntos a gente poder estar na eternidade. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros do seu corpo, a igreja. Observa, Lewis, que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziado de seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício. Um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado por pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Se o órgão de alguma forma desligado do corpo fica paralisado e morre, ele não pode existir por si mesmo, nem você.
desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local. Sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Quem já teve alguma experiência, não é? Que por um tempo não priorizou a vir ao culto, ou que realmente precisou, né, de faltar ao culto, e aqui parece que faltou alguma coisa para você, faltou durante a semana, não ficou bem, ou que sentiu saudade, ou que realmente isso acontece, né? Acontece muito quando a gente não está bem, a gente vai se desligando e pensando, não priorizando o que realmente importa, e aí a gente acaba se enfraquecendo. Você se ilude pensando que um dia só, um domingo só não vai fazer falta, ou uma reunião, para que eu vou, né? Então, às vezes, você está desprezando o corpo de Cristo. Como você se sentiria nessa situação? A mesma coisa, somos uma família, então eu vejo assim. Minha mãe sempre falava isso pra gente, né? Somos em 12 irmãos, mas se eu podia falar, eu posso falar mal da Terona, né? Mas se alguém vier falar mal ou alguma coisa assim que já não, né, não é nada agradável, a gente não vai se sentir ofendida, né? Então, pra gente se fortificar, pra você realmente, eu com toda a experiência, gente, porque nós duas nascemos num lar evangélico, então nós sempre estivemos na igreja, nós sempre vimos a minha mãe servir na igreja, então pra gente servir hoje é muito fácil, né? Então, para pertencer, se sentir assim, pertencente, útil, também é muito fácil. E nós também entendemos aquelas pessoas, eu acredito, né? Que a gente tem uma certa facilidade para relacionamentos, para entender as pessoas. Eu acredito que também por ter a vida inteira cheia de muita gente dentro de casa, né? A gente acaba entendendo aquela mais brava, aquela mais calma, aquela que reclama mais, aquela que reclama menos, a que não faz, a que faz, e a gente acaba conseguindo desenvolver isso. Então, eu vejo também que na igreja, dentro do corpo, né, nós somos essas, nós que queremos amar, nós queremos cuidar, muitas vezes nós precisamos ser cuidadas, nós precisamos ser acolhidas. Gente, e fazer parte, pertencer a isso tudo é maravilhoso, é cura para as nossas emoções. E eu mesma tive a experiência, né? Teve um tempo que eu fiquei um tempo afastada e foram realmente os piores anos da minha vida. Então, hoje, por nada, eu deixo de comparecer, porque eu sei a importância que é você estar dentro de um corpo de Cristo. Gente, é muito bom. Então, vamos lá. E eu nem foi tanto o afastamento, mas foi as várias experiências que eu tive nesses últimos anos, né? Tipo o meu incêndio, onde eu fui acolhida, quebrei o pé, também fui muito bem cuidada. E eu fico imaginando, eu sozinha no Japão, ou eu sem o apoio, o carinho, o acolhimento. Então isso, gente, nos fortifica, isso realmente nos fortalece. Então a gente fica livre de depressão, ansiedade, porque nós temos uma família, nós oramos juntas, nós nos fortalecemos juntas, e isso, pertencemos juntas, então isso faz muita diferença. Sim. Ser membro da família. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nele. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus Cristo morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Isso é muito, isso é muito forte, né? A pessoa que, às vezes, né, na verdade, a gente também ouve muita gente falar, pra que ir na igreja todo domingo? Pra que você tem esse compromisso? E quando a pessoa fala, eu creio em Deus, mas eu não preciso estar na igreja. Gente, acho que realmente não entendeu o propósito, né? E aqui fica bem claro, né? Como a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, né? Então eu não posso imaginar que fala também, eu te amo, Jesus, mas eu não gosto do seu corpo. Eu amo Jesus, eu aceito, mas eu não... Então, gente, isso também eu nunca tinha, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pergunta, mas por que a gente vem na igreja? Por que a gente... Eu não tinha, assim, eu acho que foi bem legal, né, essa parte. Na verdade, eu venho porque a gente é acostumada a servir, eu amo estar na igreja, eu venho servir. Mas, sabe, de pensar que realmente a pessoa que fala que não precisa estar na igreja, que não quer, então, que é vista como realmente uma pessoa um tanto arrogante. Então, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, né? E também você está rejeitando a Jesus, rejeitando a igreja, porque se Cristo amou a igreja a tal ponto que se entregou por ela, e a gente realmente fala que não precisa disso, é um tanto quanto o caxi. Então, aqui tá, né? Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros, certo? Vamos lá. A comunidade local. Salvo em poucas importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local.
O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como um órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho, ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Que forte, né? Já pensou, gente? É bem, né? Quando você pensa que a ovelha sem o rebanho, perdida, sozinha, o que vai acontecer com ela? Ou a criança sem a família. Imagina hoje, né? Se o Elohim, o Zion, ficar sem a Bia, sem a família, deixar eles soltos. Ou mesmo até os nossos, né? Mesmo Até os grandes, nossos. até a gente, imagina, perdida, sem família. Gente, o que será de nós? O que seria de nós se realmente Cristo, né? Não pudesse realmente nos fazer pertencer a uma família? Ai, não sei nem o que dizer, né, amigo? O que seria da gente? Dê valor, gente, dê valor à nossa família. Os Cristo. valores de hoje que advogam a independência e o individualismo criaram muitos órgãos espirituais, órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou sem igreja que ficam circulando de uma igreja a outra, sem filiação, nem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir, ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Para vocês, o que é importante para você estar hoje na igreja e ser um membro ativo e comprometido com Deus? Depois vocês vão colocando aqui nos comentários que eu vou ler, tá bom? Uma pergunta para você pensar. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isolado, precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. Isso. E aqui tudo fala sobre o amor, né? Quando a gente olha com amor, aqui dentro da igreja disse que a gente não vai assim, não tem diferença nas formações, se você se formou na faculdade ou não, na sua raça, se você é branca, se você é preta, né? Os seus status sociais. Então levamos ao mundo um poderoso testemunho quando realmente as pessoas entram aqui e sentem a nossa união e sentem realmente o nosso amor. Até em casa, né? Quando as pessoas que iam de fora, a maioria dos nossos amigos comentavam também como era assim gostoso de ver a união entre os nossos irmãos, né? Então isso nós aprendemos e a gente nem é esforço, né? Agora já não é mais esforço, já com a maturidade que a gente vai tendo, né? Mas a gente tem, né? Se esforçado e olhado para a gente mesma e aprendido realmente a olhar a nossa família com amor, porque nada mais importa, gente. Você pode fazer 1000 coisas, mas se você não fizer com amor, é incrível como as pessoas vão sentir e como que realmente fazer com amor as coisas mais simples transforma demais, É um sorriso que você pode dar, é um elogio que você pode fazer, é um abraço que você dá na pessoa sem falar nada, né? Então são coisas simples, a gente quer complicar, mas realmente o amor vence tudo. Se você não souber o que fazer, apenas ame a pessoa e já vai ser uma cura tremenda. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula em que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham da sua honra. Somente pelo contato regular com fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos.
uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Isso tem se tornado, confesso, né? Com a correria, com a nossa vida tão automática hoje em dia, muitas vezes, eu e a Juliana também, a gente conversa bastante sobre isso, como é fácil a gente esquecer, né? Esquecer o nosso dia a dia corrido, a gente pensa, meu Deus, já passou o dia, mandou aquela mensagem, lembrou daquela pessoa, aquele problema, agora esse frio e tudo, às vezes vem assim tantas coisas para que a gente não faça, para que você não ligue, para que você não se importe. Ah, mas às vezes eu também penso, mas que diferença vai fazer eu também ir lá, né? Acho que não vai fazer diferença nenhuma. Então, mas isso importa, realmente importa para a pessoa, saber que você se lembrou, saber que você levou uma maçã. Quantas vezes eu com o pé quebrado aqui, a Terume veio, a gente saía para ir no médico, eu falava, pelo amor de Deus, para no Combini para mim pegar um café. Até isso, gente, era uma coisa assim tão boa, parece que é uma coisa tão boba, né? Para muita gente, nossa, parar para comprar um café no Combini, mas para mim era de muita importância e como eu sou grata. A Juliana, vira e mexe, ela vinha, trazia um amendoim, trazia alguma coisinha para mim. Então, são formas também de você realmente estar dizendo, eu estou com você, eu me importo com você, né, eu te amo assim da maneira, não importa se você está bem ou se você está fraco, quando você está bem eu estou, quando você não está, eu também estou ali ajudando e cuidando. Então, eu quero perguntar para vocês hoje, como anda a vida entre você e os seus irmãos? Você realmente tem pensado, tem se importado? Né? Isso faz realmente toda a diferença. Aí o Marcos está falando, o amor é como uma academia espiritual. Você não quer ir isso. E dói no começo, mas depois faz um bem danado. Né? E esse bem, o que será, né? Como é que você se sente realmente quando você vai e você vê que a pessoa às vezes pode até nem agradecer. Para ela, no momento, pode ser que, nossa, né? Veio, fez. Mas, gente, tenho certeza que isso fica gravado no coração. Vai ficar na memória da pessoa muitos e muito tempo. Quando você realmente faz com amor, né? O amor em Jesus, o amor, o verdadeiro amor, ele realmente vai mover, vai mover. Então, vamos nos preparar realmente para estar, porque a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará, né? E é verdade, a gente tem feito, temos visto, vivido até, eu não digo nem os outros mesmo, mas eu mesma, né? Às vezes eu penso, nossa, né? Enfim, às vezes sente esse vazio. Então, é o momento da gente realmente parar e avaliar o que temos feito, né, como membros de uma igreja pertencentes, não apenas crentes, mas pertencentes a uma igreja, que a pessoa realmente possa te olhar e ver você como uma pessoa que ama, como uma pessoa que cuida, como realmente Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Você realmente tem tido esse tempo para se entregar, para se doar? Isso é muito importante. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração, como espectador passivo. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve a musculatura espiritual. Olha, gente, que importância. Que importância é isso, né? E às vezes a gente pensa, nossa, só a gente que vem fazer o domingo de manhã, né, na cozinha, mas será que ninguém mais poderia ajudar? Ou E a gente sempre tem conversado sobre isso. Como realmente agregar, não porque a gente não queira fazer, mas também porque a gente entende que isso vai também abençoar, né? Aqui, como que é, amiga, que leu aqui? Desenvolver os músculos espirituais, né? Um espectador passivo, né? Então, quando você realmente está ativo, as pessoas gostam de se sentir úteis. É importante a pessoa se sentir útil, né? Então, a gente precisamos também aprender a desenvolver esses músculos espirituais nos novos irmãos que estão chegando, Sim. Nos bebês, nos caçulinhas da família. A Bíblia diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar, carregar os fardos dos outros, perdoar, submeter-se uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro, do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você tem agido dessa forma? Com quem você tem agido dessa forma? Essa semana realmente foi muito bom. Essa semana nós tivemos o pastor Coxa na ministração, ele pediu pra gente orar, né, junto com uma pessoa, e durante essa semana inteira a gente está orando por ela. Então essa semana inteira eu orei pelo João. E é incrível, assim, cada dia que antes de deitar, que eu dobro os joelhos, eu penso, sabe, em algo assim super especial em relação à vida dele. E é incrível, assim, como Deus ministra no nosso coração. Eu não sei as necessidades dele, mas todo dia eu tenho um novo pedido para fazer para Deus em relação à vida dele. Então isso, assim, foi uma experiência
muito boa. Assim, que eu quero continuar tendo, não só pelo João, mas com todos, né, os nossos irmãos. Realmente é muito gostoso quando a gente se dedica nessa área de oração, gente, é muito bom mesmo. Então, João, se você estiver me ouvindo, você também ore por mim, viu? E é sempre assim, um incentivar o outro, Sim. né? Um incentivar, saudar, porque às vezes a gente passa assim correndo e para nós não é nada, mas aquele irmão que tá assim meio triste, meio com algum problema, já vai pensar, nossa, passou, não me cumprimentou, nossa, passou, não olhou, será que aconteceu alguma coisa? Né? E nós assim, eu acho que como família, temos que ser mais maduros. Então, se o Marcos vem, ele já, às vezes ele vem, né, dar um admoestar, tipo assim, chamar um pouco, né? Então, a gente, sabe, sempre a gente tá assim, nossa, realmente Obrigada, tem João. acontecido isso, realmente, sabe, quando você passa a olhar e aceitar, né? Por quê? Porque somos assim, né, família, somos, né, realmente pertencentes. Então, quando a gente pertence, gente, a gente não sofre. Porque se você não pertence, a minha mãe sempre falava, então, eu não terminei de falar aquela hora, né? Se alguém falar mal de um irmão seu, vai doer. Mas quando é da mesma família, eu posso falar, eu posso realmente, porque é diferente. É diferente, a gente não vai ficar assim, magoado, chateado, vai ficar um pouquinho, né? Mas logo vai passar. Por quê? Porque o amor vai curar. O amor que realmente nos une, que a gente vai entender que é pro nosso bem, né? Então a gente sempre tem que estar atento a isso, né? Não só de estar, mas assim, a acolher, a amar, a incentivar, a orar, a ensinar, a aceitar o jeito um do outro, né? Então isso tudo vai trazendo muito, como posso falar, né? Mais intimidade, Sim. né? Vai trazendo mais conexão, companheirismo e vai fazer com que, eu acredito muito nisso, né? Com que não importa o que você esteja fazendo, a pessoa vai querer estar com você. Você vai transmitir tanto amor, vai ser assim, então que a pessoa, os novos, vão sempre querer estar junto. É isso que eu tenho orado também, né? Para que realmente Deus, assim, nos dê sabedoria, Deus realmente nos dê para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa fortalecer. Então eu vejo realmente isso. Não basta a pessoa apenas crer, ela tem que se sentir pertencente. Como que ela vai se sentir pertencente? Realmente estando mais junto, né? Servindo, preparando uma pizza, massa, preparando, não sei, lavando o banheiro, lavando uma louça. São momentos assim que é gostoso, né? Da gente compartilhar. Então ali, nesses atos simples, nas coisas simples, gente, Deus opera. Deus opera, Deus cura, sabe? Então é tão bom, pelo menos pra mim, é tão bom se sentir assim, pertencente. Assim, a nossa vida vai passando tão rápido e quando a gente olha pra trás, né? É tão bom a gente sentir, né? Que a gente viveu esse tempo todo, né? Nessa igreja. Quantos anos? 18? Por aí, né? Quase 18 anos aqui juntos. Deixa eu ver. Quando pertencemos à família, falamos sempre a verdade, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, com certeza. Quem ama age assim. Muito bem. Vamos lá. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Gente, isso é forte, hein? É verdade mesmo, né? Quando a gente sente que tá madura, é quando a gente não fica mais assim, ofendida tão facilmente. A gente não quer, ai, não, nunca mais. Falou assim também, já acabou pra mim. Acabou tudo, né? Então, realmente, a gente vai amadurecendo. Tanto nos relacionamentos, em todos os tipos de relacionamento, eu vejo, né? Que a gente se torna mais madura. Verdade mesmo. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer? Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos Com outros. certeza. Quando os outros compartilham o que Deus lhes ensina, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Amém, porque eu vejo isso, né? Cada um tem uma aptidão, então aqui fala um dom natural que você faz sem muito sacrifício, né? Então às vezes a Débora cozinha muito bem, a Regina ela traduz muito bem, o Edson na tesouraria, o pastor Marcos para lidar com todo o rebanho, a Juliana então é excelente em tudo que faz e a gente apoiadoras, né, irmã? Colaboradoras Em tudo. em tudo que a gente pode fazer, né? Então, às vezes, para mim, não é fácil estar ali na frente, pegar o microfone e falar, Ou né? cantar. Ou cantar. Então, eu vejo que o que eu posso fazer, né? Ajudar a cuidar das crianças que eu amo, né? Faço as compras. Enfim, cada um tem o seu papel. Então, hoje, você sabe qual é o seu papel? Você sabe como você realmente pode colaborar, crescer, amadurecer realmente para pertencer cada vez mais a essa família?
Se não souber, vamos nos reunir, gente. Vamos Venham conversar. estar conosco. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Amém. Você participará da missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós, como membros do corpo de Cristo. Somos suas mãos, seus pés, seus olhos e o seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma, ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Isso também é importante, né? A gente não demonstrar somente na igreja, mas quem vê você fora da igreja, você é visto como, né? Então, a Sakai que está aqui na igreja, ela deve ser a mesma que está na imobiliária, que está com o cliente, que está no mercado, que está em todo o tempo, principalmente em casa, né? Que está em todo o tempo, né? Então, porque as pessoas podem, e hoje em dia, a primeira coisa que as pessoas vão falar para você, mas você não é crente, né? Diante de uma atitude, diante de uma palavra indevida, a primeira coisa que vai vir é isso, né? Então, como que nós estamos nos portando? Como que as pessoas estão nos vendo verdadeiramente? E nós estamos sendo observados o tempo todo. Você também? Sim. Porque a gente que tem filho pequeno em casa, a gente pensa que não, mas eles nos imitam em todos os detalhes. Então, realmente, em casa, a gente também tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, porque eles vão reproduzir, gente, é incrível. Aí o Marcos está falando, quando a igreja age com amor, o mundo vê Deus em ação. Sim, gente, porque hoje em dia, a gente ser bem sincera, como é difícil a gente poder confiar, né? Que realmente a pessoa está te fazendo bem, que realmente a pessoa... Então, eu vejo que isso eu encontro apenas, assim, mais dentro da nossa igreja, mais assim, dentro, pertencente à nossa família, porque muito, às vezes, eu me vejo, às vezes, muito inocente, confiando demais, às vezes vem uma decepção muito forte. Então, eu vejo que aí é a hora e aí eu agradeço também, aí é a hora também que eu vejo que a gente tem uma família, que a gente é protegida, que a gente é amada. Então, isso é importante também. A família eclesiástica está impedido de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Somos, realmente, né? Deus sabe disso. Por esse motivo, ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de manter-nos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma fase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante nesse exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição, impedindo que ela se afaste de Deus. Gente, que forte, né? Sim. E às vezes a pessoa... Bom, eu conheço, né? Várias pessoas que estão afastadas e pessoas bem próximas a mim. Aqui está escrito assim também na outra versão: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem. Procurem-nas e tragam-nas de volta. Eita, é forte, né? É forte porque muitas vezes é mais fácil você pensar, para mim realmente, né? Era mais fácil pensar, mas já conhece a palavra, tá afastada porque quer. Mas já aceitou, mas está desviada, mas já é uma pessoa madura. Por que a gente tem que se preocupar? Um marmanjo desse tamanho, né? Então... É mesmo eu, quando eu vivia a fase, né? Se não fosse a Sakai, na época, né, tinha as irmãs, quem que era? Não lembro, a Almira, a Eliana, também. Se elas não tivessem ido me buscar na minha casa, me colocado no carro e falado, vamos, foi num chá das mulheres que teve, foi onde eu voltei. Verdade. Porque eu também fiquei uns 2 anos afastada, eu acho, ou menos. Mas,
foi mesmo. Aí, mas realmente eu fui amada, então eu fui acolhida de volta. E eu precisava dessa força, Mas porque você- sozinha eu não E se você conseguia mais compartilhar, voltar. por que você não tinha força para voltar? Porque eu tinha vergonha, Tá vendo? muita vergonha. Eu não me achava mais digna, entendeu? Eu não achava que eu não merecia mais estar aqui, eu não merecia por ter errado, né? Por ter falhado. Eu achava assim que eu não era mais digna, né? De estar aqui. Então realmente foi muito importante esse amor, me sentir acolhida de volta. Foi difícil no começo, mas depois que eu voltei também eu decidi. Agora eu sei que aqui é o meu lugar, então daqui eu não saio mais, Ainda bem que voltou, hein? né? É, gente, é verdade, né? Porque Né? às vezes Não é o que fácil, mais não é afasta, eu vejo que é a vergonha. A vergonha do que o outro vai pensar. É Meu Deus, o vergonha. que o outro vai. Ah, eu não sou mais digna, agora eu tenho que sofrer as consequências. E o Sim, diabo sim, fica ali. a gente se pune né? mesmo, sim. Tantas vezes, e também porque eu já estava grávida, aí eu lembro que foi atacar com a minha irmã no Brasil que falou pra mim, hoje você tem vergonha porque você tá grávida, amanhã você tem vergonha porque tá com a criança no colo. Até quando vai viver essa vergonha? Não é verdade? Então, gente, deixemos a vergonha de lado e voltemos. Não sejamos arrogantes, né? Nem E orgulhosos. queremos ficar isolados, gente, porque isso realmente leva à destruição. E a Bíblia sempre fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Né? Então foi um ato simples, para mim não foi nada assim demais. E também porque é terume, né? Mas assim, ir buscar, acolher, não julgar. Hoje eu aprendi bastante também. Não julgamento é muito importante, porque né, não ficar olhando, nossa, mas já tem 40 anos e ainda fica fazendo essas bobeiras, como assim, né? E tal, e tal. Então a gente realmente passa, e a gente passa realmente a sentir, né? A empatia, sentir o amor. E foi só o amor, né, amiga? Que Sim, não precisa sim, de falar sim. mais nada, né? E a gente realmente está Está ali. juntos, Sim. a Débora. Uma igreja que ama é uma igreja que cura, que restaura e que transforma as vidas, com certeza, né? Sua vida é um grande testemunho. Ai, arigatô, Débora. A sua é bem mais. Todas nós, né? Né? Todas nós temos. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona proteção espiritual de líderes dedicados. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. E aqui vamos abrir até um parênteses, né, gente? Não somente, claro, que tem o pastor, mas também a responsabilidade de cada um, porque às vezes o pastor não vai saber de quem eu sei que está desviado, de um amigo, de um conhecido. Então acho que também cabe a nós também zelar por isso. E assim como a Terume foi resgatada, a gente tem que ir lá resgatar uma pessoa. Então a gente, né, tomar para nós também, né? A responsabilidade também de cuidar do bem-estar espiritual também das pessoas, né? Sim. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Tomemos cuidado, gente. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável. É essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia este livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja, especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortalecer a fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos. O evangelismo ajuda a cumprir sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Isso foi, né? Realmente é uma verdade Maravilhoso. incrível isso, né? A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. E é verdade, quando eu até compartilhei isso com a Juliana, às vezes quando eu me pego muito preocupada, muito chateada, aí já vem uma voz do Espírito Santo e fala, Sakai, tipo assim, nossa, e aí eu penso, meu Deus, hoje eu não orei, eu não ouvi um louvor. Quando você vai no automático e você acha que você vai resolver tudo que tem que resolver num dia e não dá conta de nada e começa a sair tudo errado, e enfim, acontece tantas coisas, né? Então o louvor, gente, como ele acalma, o louvor acalma, você passa realmente a se concentrar em Deus, a comunidade ajuda a enfrentar os problemas da vida, né? Realmente, com tantas coisinhas como faz falta, né?
como realmente faz sentido a gente estar numa comunidade. E o discipulado Claro. ajuda a fortalecer a sua fé. Quando você tá lá meia fraca, meia, então vai lá, alguma palavra, o irmão vem, traz uma palavra para você. Essa semana eu pensei em você, a Débora fala muito nisso, né? Essa semana eu pensei em você, tá tudo bem, né? E ela ora por você, ela intercede. Então, acho isso maravilhoso, né? E o ministério ajuda a descobrir os seus talentos. Gente, quais são os talentos aí que estão aí escondidinhos, né? Quem já descobriu o seu, compartilha. O evangelismo ajuda a cumprir a sua missão. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos, sem o compromisso do casamento. Eita, hoje em dia tem muito, né? Deus sempre já irá falar conosco, onde houver comunhão. É verdade. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. Vamos abrir aqui mais um parênteses, né? Igual o Marco sempre fala, né? De que valor tem você amar uma pessoa amável já, que não te dá trabalho, que não te traz nenhum desafio para você amadurecer e enfrentar, né, ali, aceitar a pessoa, que existem pessoas e pessoas com seus temperamentos e com as suas dificuldades, não é? Então, gente, isso é muito forte, né? Porque se você de fato está comprometido, você vai realmente conseguir superar e amadurecer. Agora, se você não se importa, então realmente nada vai estar bom para você. Por mais que isso tudo esteja perfeito, se você realmente não se importa, se você não se envolve, gente, você realmente vai ser tudo, é um vazio muito grande. Eu vejo que, né, hoje em dia as pessoas sentem um vazio muito grande, e esse vazio eu vejo que é preenchido quando você está envolvido, quando você está realmente pertencente a um lugar onde você se sente útil, onde você se sente amado, onde você se sente desenvolvendo esses 5 talentos que realmente Deus fala para você desenvolver dentro da igreja. Então, quando a gente está falhando em uma parte, realmente a gente vai se sentindo cada vez mais desmotivado. Sim, né? Essa é a palavra, acho que é desmotivado. Fala você, né? Quando você Isso. realmente, além da gente ajudar na cozinha de manhã, quando você vem também o compromisso Sim, com a mesa de som, até o Rogério aqui no som, gente, eu acho que isso é muito útil. Consorte, é muito bom também, gente. A gente tá sempre juntas, né? A gente tem um vínculo gostoso, não é? Então é importante, gente, a gente ter esse tempo além do culto, né? No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo, inclui o compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda a comunhão. E como é importante. Tem gente que acha que a comunhão não é importante, né? Eu acho que... E vou até falar um testemunho até do meu próprio marido, né? Porque ele, realmente, para ele era bobeira, ele não queria nem ouvir falar, mas foi pela comunhão, né? Ele veio primeiro pela comunhão de poder falar, hoje vai ter uma janta lá, e a célula era na casa da Terúbia, e ele começou a ir, aí depois ele começou a vir na igreja, aí hoje ele é o primeiro que chega, aí ele sempre tá por aqui servindo, porque ele viu que, isso que eu digo, servir, se tornar útil também, né? Isso fez uma total diferença, gente, na nossa vida, né? Então, realmente, eu sou muito grata a Deus por também ter todo esse espaço onde ele pode aqui desenvolver
o talento, talentos, desenvolver, né, o dom dele, que é servir, servir, servir. Ele, às vezes ele vinha aqui servir até, lembra, nos Congresso das Mulheres? Sim, ele vinha cozinhar. Ele vinha cozinhar, ele vinha fazer. Então, o Massaro, ele também é um tipo de pessoa que ele gosta de vir, não pra comunhão, conversar, muita coisa assim. Ele não é, mas ele ama Gosta de servir. E nós amamos ser servidas também, né? Vamos lá, gente. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Eu sou chamado para pertencer, não apenas para crer. E um versículo aqui que Vamos só fazer um outro adendo, né? Então, hoje eu queria realmente que vocês parassem para pensar, né? O que você realmente tem feito para pertencer cada vez mais e para agregar as pessoas cada vez mais à família de Cristo. Não apenas porque crer, todo mundo crê, né? Então, como que aqui está escrito diferente? Você é chamado para pertencer. O que você realmente faz, que você se sente pertencente, que você faz com que o seu irmão também se sinta pertencente a essa família. Isso é muito importante. Vamos lá. Um versículo para memorizar. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Segundo Coríntios 8:5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado então, a todos os todos outros. nós estamos ligados uns aos outros. Não tem como, acho que a Terumi fica doente, e eu, não vou falar só eu também, né? Porque eu também sou irmã. Mas todos nós não sentir também, não é? Nossa, a Terumi tá doente, vamos orar, vamos visitar, vamos fazer alguma coisa. Esses dias não, esses tempos aí quase teve um infarto. Vamos lá, eu, a Juliana, saiu de madrugada, né? E era o quê? Né? Acolher, ouvir, acalmar, porque a gente dá uma preocupação, não é? Assim com todos. Qualquer idade, viu, gente? Para, o pastor não quer que fale isso. Né, somos jovens senhoras, né? Mas é isso, né? É um nível de comprometimento que você tem com o seu irmão. Será que hoje, se alguém chama você, né? Vamos ali visitar uma irmã, você teria tempo? Será que hoje já daria para você, não sei, ficar com o meu filho, me ajudar numa tarefa? Será que você teria tempo? Não é? Então, até onde está realmente... Você já fez a pergunta? Ainda não. Como é que eu já estou falando É a demais? pergunta para meditar, né? Sim. Então vamos ali. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Então, realmente, para meditar, o seu nível hoje de envolvimento com a sua igreja, com a nossa igreja, demonstra que você ama e que você realmente está comprometido com a família de Deus? Às vezes o meu abaixa um pouquinho, mas a partir de hoje eu vou me comprometer e vou me sentir cada vez mais, eu acho que motivada e estar servindo cada vez mais. Né? Se a gente já serviu, eu acho que essa lição aqui mexeu bastante com a gente, né? Porque nós sabemos como é importante pertencer a um lugar. Todo ser humano, gente, eu acredito que gosta de pertencer. Tipo, somos da família Nishikawa, então todo mundo fala, não mexe com as Nishikawas são bravas, mas é pertencer à família, né? A igreja Japan Gospel Church, fazemos parte da igreja mais alegre, animada e divertida do Japão. E é a nossa marca, não é? Então, quem olhar pra gente vai ver isso. Somos uma igreja alegre, animada e divertida. E você, faz parte, pertence a essa igreja? É isso, gente. Acho que a gente vai parando por aqui. Acho que já... tem ainda 5 minutos, amiga. Quer compartilhar mais alguma coisa? Não? Alguém que quer falar mais alguma coisa? Alguém tem algum comentário, quer compartilhar? A igreja é importante. Gente, a igreja é muito importante, né? Amém. Todos em casa, todos na casa tenham a liberdade para poder servir com amor. Sim, com certeza, gente. Se vocês quiserem... bom, aqui todos nós já servimos, né? Mas, caso alguém queira realmente ficar mais... Como que a gente fala? Mais ativo? Queira servir mais, queira estar mais. Gente, é tão bom. É gostoso, não é ruim. Estamos aqui para ajudar. Né? Domingo agora temos o nosso café da manhã. Sim. Eu não sei fazer bolo, mas eu posso... Mas a Terumi sabe, então ela vai fazer um bolo, eu vou trazer as frutas que a gente também gosta, não é? Então cada uma vai servir, vai realmente servir com amor e trazer com amor, e é isso que importa. E a gente quer terminar dizendo que a gente é muito... Falar, a gente tá amiga, que nós somos muito gratas, nós somos muito felizes mesmo, e o que realmente nos dá, eu vejo esse respaldo, essa alegria, essa tranquilidade de estar no Japão, assim, ainda mesmo que longe de toda a nossa família de sangue, é poder pertencer a essa igreja, né? Então, aqui a gente quer deixar claro, assim, a nossa gratidão, imensa gratidão por poder realmente vocês permitirem que a gente faça parte dessa igreja e dessa família, gente. O nosso muito obrigado, primeiramente a Deus e também a todos vocês, e o que eu também quero deixar assim, que vocês podem realmente contar
estar conosco. E que o que passa despercebido, né, a gente também quer deixar assim que vocês possam também estar nos alertando, estar nos falando, né, que dentro do máximo possível a gente também quer estar sempre juntas com vocês. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe, Olha, eu falo. queridos. Deixa eu deixar a Telube se despedir também. Deus abençoe. Uma boa noite, gente. Boa noite, queridos. E vamos estar sempre juntos. Gente, servir é um grande privilégio. Eu digo todos para vocês. E Deus nos abençoa tanto, Deus nos honra tanto, que eu por experiência própria, né, cada vez mais que eu sirvo, nossa, como a minha vida é abençoada, gente. Então, vocês também estão convidados a estarem com a gente. Venham, a gente está sempre aqui disposta, né, a ensinar, a ajudar. E Deus abençoe. Até domingo, no nosso café, 8h30 da manhã. Não percam a hora. A gente vai chegar mais cedo, né? Sim, gente. Deus Queridos, abençoe. Deus Uma boa noite a boa todos. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.